Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, opiniões, análises que eu faço aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, concordando, discordando, tendo algo a acrescentar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Não deixe de curtir o vídeo, apertar o polegar para cima, você pode fazer isso agora, isso ajuda na visibilidade do canal. E se você vê os nossos vídeos aqui e gosta das questões levantadas, se inscreva no canal, aperte inscrever-se, vai aparecer inscrito e ative o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo, mais ou menos com a periodicidade de uma semana, você vai ser avisado. Bom, a ideia hoje aqui é discutir um pouco a questão eleitoral, né? A gente se caminha para um processo eleitoral em outubro, a partir dos dados da pesquisa dessa semana. A gente está na semana aqui, na praticamente última semana de março, pesquisa do Datafolha que saiu nessa quinta-feira, ou quarta-feira, 22, 23 de março, que mostra ainda a frente do Lula, mas mostra uma recuperação de Bolsonaro. E eu peguei alguns dados dos recortes dessa pesquisa para lançar alguma ideia aqui para debate com vocês, né? Então, nessa pesquisa do Datafolha, mostra que o Lula ganha em todos os cenários e em praticamente todos os recortes. Em alguns ele apresenta mais dificuldade, e eu vou tentar aqui dar minha opinião sobre o porquê dessa dificuldade, né? Nos casos, por exemplo, de curso superior, enfim, as pessoas que têm curso superior, ele ganha, mas ganha mais apertado. No pessoal entre 45 e 59 anos, e só em dois cenários ele perde, que é aquela galera que ganha acima de 10 salários mínimos e entre 5 e 10 salários mínimos. Entre 5 e 10 salários mínimos, o Lula perde com uma diferença menor, mas acima de 10 salários mínimos a diferença é muito grande. É claro que isso não pesa, porque a gente vive num país de miseráveis, jogado mais ainda na miséria pelo governo Bolsonaro. Então, numericamente, essa categoria, principalmente acima de 10 salários mínimos, é irrelevante quando comparado ao conjunto do país. Bom, a minha análise aqui passa, a partir desses dois cenários onde o Lula perde, esses dois recortes, por entender uma coisa, de onde vem a força de Bolsonaro, né? De onde vem a força de Bolsonaro que faz com que uma cortina de fumaça enorme seja utilizada e aceita pelos seus eleitores para escolher a realidade, né? Um governo inepto para lidar com questões econômicas, para dizer o mínimo, marcado por corrupção. A gente viveu essa semana o escandaloso desvio de recursos por pastores evangélicos indicados por Bolsonaro, segundo o próprio ministro da Educação, para determinar o rumo de verbas da educação para municípios. Enfim, a gente vive escândalo atrás de escândalo, para não dizer os outros mais violentos e perigosos, e nada fere o governo e nada fere aos seus seguidores, aqueles que são o núcleo duro que fazem com que ele não abaixe aí dos índices de 20 e tantos por cento, 30%. Eu acho que há duas justificativas que eu quero trazer aqui nessa análise para avaliação de vocês. Na minha leitura, há uma justificativa econômica, que dá conta do apoio majoritário dessa elite econômica do país, e há um outro fator, que é o fator ideológico, eu tenho colocado aqui, mas a gente vai analisar numa outra linha, a partir de coisas que eu andei relembrando e relendo. Esse fator ideológico está presente nas elites econômicas, mas também ele escorre e vai para as classes mais baixas, não só dessa faixa de 5 a 10 salários mínimos que apoia Bolsonaro, como nas outras faixas mais abaixo, onde Bolsonaro também tem grande apoio, apesar de perder, quanto mais baixa a condição econômico, salarial, menor o apoio, mas ele tem apoio, né? Então a questão econômica, eu tenho vários vídeos aqui, tenho cansado de dizer que Bolsonaro cumpre uma pauta ultraliberal que atende ao capitalismo brasileiro. Para ficar na pauta econômica, né, ele desmancha o Estado, ele permite a captura do Estado, né, do dinheiro público e das estruturas públicas por parte do grande capital, dessa galera que ganha muito mais que 10 salários mínimos. Quando a gente fala acima de 10 salários mínimos, a gente pode estar falando de 12 mil para cima. Uma pessoa que ganha 12 mil, 20 mil, 30 mil, não é nenhum marajá. Pode estar na classe A, mas a classe A, em matéria de gradação, ela é bem ampla, né? Você pode ter uma pessoa que ganha aí 100 mil, 1 milhão de reais por mês, ou bem mais que isso, vide os grandes bilionários que existem no Brasil. Para essa elite econômica que comanda o jogo econômico, Bolsonaro é o que há de melhor. Ele aplica, sem nenhum cuidado com o povo, porque é um governo desumano, eu já disse isso aqui, uma pauta econômica antipovo. A reforma da Previdência,
a colocada em prática da reforma trabalhista, a tentativa de reduzir ainda, após a reforma trabalhista do Temer, direito dos trabalhadores, tentar reduzir ainda mais, a entrega de setores da Petrobras, como a BR Distribuidora, a entrega ou a luta para que setores estratégicos para a população, como o setor que produz radiofármacos, né, os remédios radiológicos para câncer, ele está privatizando, está quebrando o monopólio, e a gente acha, pelo menos eu tenho quase certeza que ele quer privatizar a produção desse medicamento, que é estatal, então vai mais barato para os hospitais e barateia o tratamento oncológico, que é feito em grande parte pela rede pública, pelo INCA e por outras estruturas. Eu só estou dando exemplos de como ele atende aos interesses econômicos mais variados. Não está preocupado com a destruição da Amazônica, desde que isso permita a exploração econômica, e o que é mais claro, que afeta todo mundo, não está preocupado com a saúde de nenhum de nós, quando defende e apoia o avanço de liberação de agrotóxicos que vai afetar toda a população, principalmente a população mais pobre, ele não está nem aí. Então essa pauta ultraliberal econômica, sem nenhum cuidado com a população em geral, sem nenhum cuidado inclusive discursivo, e isso é o ponto que se casa com o segundo elemento que a gente vai trazer aqui, essa pauta ultraliberal antipovo atende aos interesses quem é da elite. A elite a gente entende, ainda mais uma elite que é atravessada ela também por um ideário que é ultraliberal na economia, mas que é extremamente colonial, extremamente hierárquico, extremamente nobiliárquico, no sentido de defender uma sociedade excludente, de uma sociedade que para alguns dessa elite, e no discurso montado, se não explícito, mas disseminado por essa elite, num discurso de sucesso, num discurso legitimador do sucesso social, que passa sucesso nesse país pela exclusão dos mais pobres, pelo privilégio frente aos mais fragilizados. Não, então, além desse ideário econômico, o que eu estou chamando dos valores econômicos? O que eu estou chamando dessa ideologia dominante, né? E o que eu estava, para além do que a gente tem falado aqui com bastante regularidade, o que eu estava pensando essa semana e trago aqui para debate, né? Bom, que esse país aqui, o Brasil, desde o momento que ele era colônia, nunca houve um enfrentamento entre o antigo regime, a nobreza portuguesa, ou a lógica de nobreza portuguesa, né, do antigo regime europeu, que nos dominava, nós fazíamos parte do mundo ocidental pela lógica de dominação e exploração, principalmente exploração de mão de obra escrava, né, dos mais pobres, dos mais fragilizados, dos negros e dos índios. Mas essa estrutura, a burguesia, ou aqueles homens livres que conseguiam ter um acúmulo de riqueza, ou os colonos, que não eram nobres, mas trabalhavam com a exploração do agronegócio, que continua em moda e continua sendo pop no Brasil, essa galera nunca teve com o antigo regime um momento de efetiva divergência, de efetiva guerra. Isso é diferente do que aconteceu na Europa. Na Europa, a nobreza, o antigo regime, né, a sociedade de valores hereditários, a sociedade estamental que impedia o avançar das pessoas rumo a mais poder político, rumo a mais poder econômico, né? As pessoas que tinham poder econômico não tinham o poder de legislar economicamente na Europa, vão desde o iluminismo tentar criar um contraponto a esse discurso monárquico, esse discurso absolutista. A burguesia, ela é politicamente uma inimiga desse modelo, quando ela surge como força, quando ela incentiva movimentos, sejam intelectuais, como o iluminismo, sejam depois movimentos de independência, em colônias como os Estados Unidos, movimentos de independência ou de participação política popular, como a Revolução Francesa. Então o ideário liberal, ele é criado num primeiro momento como contraponto ao antigo regime, ao absolutismo, ao poder político na mão de poucos. Esse é o momento de criação desse ideário. Por isso que, como a gente já cansou de falar aqui, né, e a gente já deixou várias dicas sobre a nossa análise sobre a burguesia, o ideário liberal, o ideário democrático burguês, né? Por isso que a gente sempre repete um livrinho do Walter Benjamin, livrinho porque é curto, né? Mas é um livraço, em que ele diz que o capitalismo, né, o liberalismo, se apresenta, a ética burguesa se apresenta como uma religião igualitária no discurso, na ideologia, para conseguir que outros setores também excluídos da política, para a gente pensar o caso da França, mas vale para outros setores europeus,
para que a burguesia, que não era a maioria, mas que tinha poder econômico, tinha acesso a fontes de informação, disseminar um ideário que trouxesse o povo para o seu lado e permitisse a mudança. Claro, uma mudança na cabeça da burguesia que incluísse a burguesia na política, mas que excluísse, ainda que com outro discurso, ou com um discurso ideológico mais brando, os mais pobres. Mas é um discurso inclusivo e que cria os problemas ao longo da história para a burguesia. Se é inclusivo, ele vai ter que dar conta de atacar a escravidão em algum momento. Se é inclusivo, ele vai ter que dar conta do direito das mulheres em algum momento. Então a burguesia sempre viveu, a burguesia europeia, nessa mão entre o cinismo, entre aquilo que é discurso que eles não querem que seja implementado na prática, e a necessidade de fazer concessões para legitimar esse discurso democrático burguês, esse modelo democrático burguês, liberal politicamente. Isso no Brasil nunca aconteceu, eu estava pensando nisso. Nós somos filhos de uma monarquia, filhos aqui não é nenhum elogio à monarquia portuguesa, que foi nos imposta pela força, mas o modelo político aqui é de uma monarquia que é reconhecidamente por clássicos como Sérgio Buarque, uma janela que eu não entendo porque é tão atacado pelo Josué, me foge o nome agora, não vou, o do livro, ai caramba, a Elite de Assede Souza, do Elite do Atraso, perdão, eu não vou editar esse vídeo, óbvio. O Gessé ataca muito o Sérgio, mas eu acho que o Sérgio é uma figura humanista, uma figura de esquerda, e o que o Sérgio estava fazendo era justamente apontando, desenhando o cenário de um Brasil, filho de uma monarquia que é extremamente frágil, que é pragmática, a monarquia portuguesa. O português, para quem leu lá Raízes do Brasil, é o ladrilhador, é o semeador, perdão, é quem lança as sementes na terra sem muito cuidado e vai se adaptando ao que a realidade lhe dá. E isso faz com que o modelo monárquico, o modelo de nobreza de Portugal seja diferente, Há concessões ao poder econômico muito maiores do que havia na França. Então a exploração que ocorre nas suas colônias, e no caso brasileiro, é uma exploração que sim, permite a quem tenha dinheiro um poder político excessivamente grande, maior do que a burguesia francesa tinha na França. Os senhores de engenho no Brasil, por sua brutalidade, por seu poderio econômico, tinham poder de vida e morte sobre boa parte da população. O poder econômico no Brasil colônia e até o dia de hoje, ele está junto do poder político. E pior, ele está junto da aplicação do poder de repressão, do poder policial. Então essa lógica se disseminou na sociedade. Aqui não havia um antigo regime no lato sensu, no sentido amplo do termo, para ser combatido, para permitir que as burguesias, que as elites econômicas... Burguesia é um termo, eu sei que alguns vão dizer anacrônico aqui, mas vamos chamar de elites econômicas, aqueles setores não vinculados à nobreza, mas que tinham poderio econômico, não havia uma nobreza que eles precisassem competir. Inclusive o acesso à nobreza por questões econômicas era até mais facilitado. Então, o poder econômico significava poder político e poder de repressão sobre vidas, sobre corpos, sobre os escravos, sobre os indígenas, sobre os mais pobres, sobre a igreja, que controlava também, fazia parte dos mecanismos, dos aparelhos de controle ideológico que aqui estavam. Então, isso é interessante. Não houve uma diferença entre monarquia, esse poder que defende o privilégio, que defende a diferença por casta, que tem essa questão de casta, que entende que o sucesso político, o sucesso na vida passa pelo privilégio frente a outrem, por mais direitos que outrem. Isso nunca houve. O que houve no Brasil não foi uma disputa, mas uma tentativa de ingressar nessa ordem. Não houve uma tentativa de mudar essa ordem, mas de ingresso nessa ordem. E esse ingresso não se fez pela violência, não se fez... Estou falando de burguesia mais uma vez, perdão, de elites econômicas, agrárias que sejam, que depois vão se transformar nas elites industriais, nas burguesias industriais no século XX. Boris Fausto mostra isso no seu grande livro, livrinho porque é fino, mas um grande livro que é a Revolução de 30. A gente diz, a sociedade está mudando porque as elites urbanas, industriais... Não, as elites industriais são as elites agrárias investindo num novo negócio. Então, esse acordo entre elites econômicas, que em tese não teriam poder político, as burguesias na Europa, que não funcionou, reforçando isso. Aqui a gente sempre teve essa galera junta, senhor de engenho era industrial,
e o que eles tinham pelo modelo monárquico era inveja, vontade de ideologicamente ascender a eles, a se tornar nobres, ou se não fosse tornar nobres, a poder dispor de privilégios que são a marca dessa nobreza. Tem um outro livro fantástico do Fragoso e do Florentino, O Arcaísmo como Projeto, também é um livrinho pequeno, mas é um clássico do estudo econômico, que ele mostra como os comerciantes, o capital comercial no Brasil, ele tende a voltar-se ao campo, tende a, analisando processos de herança, de inventário, como esse capital volta para adquirir terras, volta para adquirir escravos, porque isso era símbolo de status no país. Por mais que a riqueza viesse de outro lado, eu precisava garantir esse ideário do privilégio, da diferença, do senhor de engenho, do senhor de escravos. Então essa é a lógica ideológica que ultrapassa a elite. A elite brasileira tem isso. E por entender que o seu lugar é de privilégio, ela não está nem aí se a gente está comendo agrotóxicos, se a gente está morrendo, se a gente está perdendo direito trabalhista, se tem gente morrendo de fome aqui na rua. O que ela se interessa é, estou lucrando? O Estado está a meu serviço? E ela acha um absurdo que o Estado tenha fatores para combater esses privilégios, mínimos que sejam. Ah, Bolsa Família é absurdo. Ah, dar absorvente para mulheres em condição de risco econômico é absurdo. Ah, tudo é absurdo. O Estado trabalhando para o povo, saúde pública de graça é absurdo. E isso sai das elites. Está presente também em papagaios que se pretendem elite. Jornalistas, a gente conhece alguns aqui, geralmente esses que são suspensos, somem, nego passa um pano, eles voltam. Estão presentes também em setores da classe média. Esse setor de 5 a 10 salários mínimos, que obviamente está falando de quem ganha de 6 a 12 mil reais, que se engana, que acha que também tem esse lugar de privilégio. E por ter esse lugar de privilégio, quer ver as pessoas sofrerem. É o cara, como há 2 semanas mostraram, que vai num posto de gasolina com o seu carro, com a sua picape um pouco melhor e diz, eu tenho dinheiro para pagar, eu não estou importando que eu estou pagando R$8. O cara não está importando se a Petrobras não faz uma política pública de combustível e isso vai ferrar todo mundo, inclusive ele, com uma inflação elevada, galopante, ele tem lugar de privilégio. Mesmo que ele compre algo mais caro, ele pode comprar mais caro que a população não pode. Se a população comer osso, se a população passar fome, por incrível que pareça, por mais que essas pessoas conscientemente às vezes não digam isso, mas por incrível que pareça, isso pode reforçar esse sentimento que Bolsonaro deu para eles de que eles são diferentes. É por isso que eles não largam Bolsonaro. Bolsonaro deu a eles a perspectiva de ter um lugar de privilégio. Um lugar de privilégio que desde a colônia está aí. O sonho de ser senhor de engenho, mesmo quando eu não sou. E o que é pior hoje? Há um ideário liberal que corre tão à solta pelas redes de televisão, de maneira tão subreptícia, que essas pessoas passam a defender essas coisas, mesmo ganhando mal, mesmo sendo parte daqueles que vão ser prejudicados pela destruição do Estado. Porque as elites econômicas que estão nas redes de televisão, nesses aparelhos ideológicos, pelos aparelhos de produção de hegemonia, né, que são os meios de comunicação, eles querem legitimar o ideário liberal econômico. O Estado está sendo saqueado e você vê pobres defendendo isso. Quando reclamam que servidores públicos há 6 anos sem nenhum reajuste, tem que acabar, tem que privatizar. Quando não se apercebem que a boa parte dos órgãos que nos salvou na pandemia, hospitais do SUS, institutos de pesquisa, institutos que controlam e monitoram o país como todo, como o IBGE, que monitoram desastres como o CEMADEM, que analisam dados para a ciência, que produzem vacina, como a Fiocruz, que fazem tratamento de saúde, como o INCA, que produzem conhecimento, como as universidades, as escolas públicas. Todo esse aparato público está sendo desmontado por esse discurso de que ali estão os privilegiados. Privilegiados que não contam com dinheiro, privilegiados que são privilegiados porque estão num aparelho de Estado que essa galera quer que pertença a eles. Então isso eles defendem a venda do Estado. Nisso eles são aliados da ultra-elite. Se eu puder arrancar o Estado da mão do povo, eu me sinto como partícipe de um privilégio. Um privilégio pelo não ter, veja, porque essas pessoas, aquelas de 5 a 10 salários mínimos que apoiam o Bolsonaro, ou os mais pobres, também estão sofrendo. Vão sofrer quando você tem um INCA com risco de fechar, quando você tem desenvolvimento científico e tecnológico que não permitem que o país avance na produção de combustíveis,
Quando você tem uma Petrobras de joelhos para o capital externo, o que essas pessoas vão ter? Nada. Mas elas, nessa ânsia de privilégio, elas vão seguir o discurso do Bolsonaro, que tem uma outra componente também. Essa sociedade colonial que defende o privilégio é uma sociedade violenta. É uma sociedade que defende o poder da violência. E o poder da violência ele é fácil de aplicar. Ele é a barbárie aplicada. Que está presente em quem prende e chicoteia um escravo, que está presente em quem agride alguém que pensa diferente na rua. Essa galera, com o Bolsonaro, se sente privilegiada por dois motivos. Se sente privilegiada não, o que eles querem é privilégio, mas se sentem contempladas por dois motivos. Eles finalmente vão poder aspirar ao privilégio pelo sacrifício dos iguais, pelo sacrifício dos semelhantes, e eles vão poder defender sua posição pela violência. Que, na maioria das vezes é uma violência discursiva. A gente sabe que é um bando eu ia falar uma palavra aqui, mas é um bando de filhinho de mamãe que no primeiro estampido correm, mas os caras acreditam no uso da violência, na força física, na brutalidade, na lógica do MMA. Nenhuma crítica ao MMA, mas estou falando alguma crítica, mas não estou aqui condenando a todo mundo que gosta, estou dizendo que há um estereótipo visual, imagético que essa galera usa. Então é isso. Bolsonaro não vai perder esses apoios. Entre os mais ricos, porque ele cumpre uma pauta, e entre os demais, porque ele permite a essas pessoas aspirarem ao privilégio. O que é triste é que quando essa eleição acabar, e deve acontecer dele perder, porque é muito difícil ele ganhar, como a gente vai lidar com essas pessoas? Como a gente vai lidar para desconstruir esse ideário marcado pela violência e pelo desprezo ao próximo? Essa é a grande tarefa que a gente tem que começar já. E que a gente já sai para trás, porque a gente não tem disparos em massa de internet, porque a gente tem redes de comunicação vergonhosamente, e eu diria quase criminosamente, jogando contra. É uma tarefa para cada um de nós. É fechar o nariz, eu sei que é muito difícil, e conversar com essas pessoas, que são nossos parentes às vezes, são nossos amigos que acham que venceram na vida pelo sacrifício pobre e não precisam do Estado. Está na hora de chutar a escada do Estado para que os mais pobres continuem pobres. É vencer toda a desumanidade por detrás desse discurso. Toda a violência. E só vai ser feito comigo, com você, com cada um de nós. Porque o discurso é sedutor e o discurso ele é extremamente forte, ele produz liga com 30% da população brasileira. Está na hora da gente conversar com essa galera e não vai ser uma conversa fácil.